tomates são um dos legumes mais consumidos na mesa dos brasileiros. Todos os dias, praticamente todas as famílias consomem pelo menos um tomate. E por outro lado, ele é também um dos legumes mais caros quando a gente vai comprar no mercado e também um dos que recebe a maior quantidade de agrotóxicos no seu processo de produção. Esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como podemos nós mesmos cultivar os nossos tomates. Como podemos plantar tomates no quintal, na horta, em vasos, do zero, passo a passo, desde a sementinha até chegar aqui nessa fase em que a gente já está podendo colher os nossos tomatinhos. Lógico que se fosse tão fácil, toda casa teria lá seus 3, 4 pés de tomate que iam garantir ali o consumo da família. Mas justamente o tomate, um fruto que a gente consome tanto, é o mais difícil de ser produzido, porque é uma planta muito sensível ao ataque das pragas e também às doenças fúngicas, ácaros, que constantemente estão tentando, né? Eles gostam do tomate tanto quanto nós. Então, a gente precisa saber driblar tudo isso. Por isso que para plantar tomates, geralmente um jardineiro iniciante, um horticultor iniciante tem muita dificuldade, né? Eu mesmo perdi muito pé de tomate até conseguir produzir efetivamente. Então, nesse vídeo nós vamos lá fazer um passo a passo, desde pequenininho até chegar nesse ponto. Vamos lá, começando com a semeadura. Para começar aí o nosso processo de como plantar tomates passo a passo, a gente vai precisar em primeiro lugar de sementes, tá? Eu tenho aqui sementes, essa aqui que é uma semente coletada, porque a gente pode coletar as sementes dos próprios tomates, né, que a gente compra. Inclusive essas duas aqui, essas duas mudinhas que eu já tenho aqui, foi dessa forma. Eu coletei de um tomate que a gente comprou. Então a gente vai precisar ou da semente que você coletou, ou de uma semente comprada. E, muito importante, também é quando plantar tomate. Porque o que acontece? Se nós plantamos ele numa época que não é adequada, às vezes a gente não vai conseguir colher os frutos, não é porque deu alguma doença, é simplesmente porque não estava na época. O tomate é uma planta que precisa de calor, bastante calor. Então, se você mora nas regiões centro-oeste, norte e nordeste, você pode plantar tomate o ano todo, porque basicamente nessas regiões faz calor o ano todo. Agora, se você mora no sul, ou em uma região do sudeste em que costuma ter geadas no inverno, agora, em março, já não é mais tão indicado o plantio, porque essas plantas, quando elas estiverem nessa época de frutificação, que esses tomateiros aqui já estão, vai ser a época que está chegando as geadas. Então, você até pode plantar nessas regiões, se o frio não for muito intenso, ou se você tiver, como aqui, uma cobertura. Para fazer a semeadura, eu gosto de utilizar sementeiras, né? Pode ser tanto essas que tem o recipiente aqui pequenininho, ó. Essas aqui eu vou puxar aqui que a gente logo vai mudar ela. Ó, esse tamanho da muda aqui, até já podia ter transplantado antes. Ela já estava saindo fora embaixo, tá? Mas agora a gente vai seguir aqui nosso processo. Primeiro, a gente vai semear. Para semear, você precisa de um substrato bem levinho, bem aerado. Eu gosto de utilizar uma mistura de humus de minhoca, vermiculita e um pouco de ou substrato para mudas, que você pode comprar pronto, ou então uma terra que seja bem soltinha. Aí você vai preparar o substrato e você vai molhar. Só tô molhando um pouquinho agora porque eu já tinha molhado antes. Fazer um furinho bem pequenininho, tá? Porque a semente do tomate, você pode ver aqui nesse pacotinho que é transparente, são sementinhas muito pequenas. Então, proporcional ao tamanho da semente, tem que ser o tamanho do buraco onde a gente vai enterrar ela. Porque senão ela não vai ter força para sair, para nascer, para conseguir romper o solo, certo? Então, vamos lá. A gente faz um furinho bem pequenininho, coloca o tomate, pode ver, ó, é bem superficial, é cerca de meio centímetro. Aí a gente vai cobrir esse furinho, tá? De leve. Uma vez que você semeou o seu tomatinho, você vai regar com o borrifador, porque o borrifador não vai mover a terra do lugar, tá?
O borrifador você vai usar no começo, até que tenha germinado. Depois que a mudinha já tiver com uns 2 centímetros para fora da terra, você pode até regar com regador, tá? Não precisa daí mais do borrifador, é só nesse estágio inicial primeiro. Eu não tenho a etiqueta aqui agora, mas depois eu vou etiquetar. Sempre é bom marcar, como eu fiz aqui, o que você tá plantando, tá? E vem um outro detalhe. Quando você for, bem importante sobre as sementes. Agora que eu olhei aqui e eu vi as carreiras que não germinaram, eu lembrei disso. Sempre que você for usar uma semente, você olha a validade, tá? Olha a fabricação, que na verdade é a data da embalagem. Por quê? Uma semente boa para plantio, ela deve ter no máximo 2 anos de idade, digamos assim, desde que ela foi colhida. Depois disso, ela até nasce, mas vão ser poucas sementes que vão nascer, sementes mais velhas. Uma mudinha assim, a gente já poderia plantar no vaso definitivo, tá? Ou no canteiro. O vaso, para plantar o tomate em vaso, um vaso definitivo, a gente precisaria aí de um vaso de pelo menos 20 litros, tá? Seria o ideal, 18, 20 litros, até muitas pessoas ocupam aqueles baldes de 18 litros, né? Já dá, 18, 20 litros de terra, de substrato, né? Porque a gente já vai falar sobre a preparação desse substrato, o que precisa, né? Essa medida costuma ser suficiente, tá? Essa mudinha aqui, essas daqui, ó, essas 3 aqui que estão nessa sementeirinha pequena, eu produzi como aquela ali, a partir da semente, tá? Essas 2 aqui foi diferente. Essas 2 aqui eu tirei dos chupões dos pés adultos, tá? Elas estão aqui há uns 3, 4 dias mais ou menos. E já estão enraizadas, começando o seu processo de enraizamento. Eu ia dizer enraização. E acredito que ainda não com o torrão suficientemente formado, né? Ou seja, eu não posso puxar ela aqui, que ela deve ter raízes bem frágeis, que se eu puxasse elas iriam rebentar, tá? Mas elas são chupões, ou seja, são galhos que eu tirei do pé de tomate, né? Deixa eu achar um chupão aqui para mostrar para vocês. Achei aqui 2 chupões, na verdade. Esse aqui bem pequenininho, esse maiorzinho, tá? O chupão, ele nasce aqui, entre o galho principal e uma folha. E ele acaba só drenando a energia do pé. Um chupão pequenininho como esse, ou mesmo como esse aqui, talvez não enraizasse. Aqueles que eu tirei ali e consegui fazer as mudas, eram maiores, tá? A gente sempre vai tirando esses chupões para que eles não fiquem roubando a força do pé. Mas basicamente eu peguei esse chupão, eu vim aqui no vasinho e coloquei ele ali, dei uma pressionada e pronto, e reguei, né? E fui regando ele sempre que eu regava as demais plantinhas. E eles pegaram, esse um chegou a murchar bastante, tanto que até agora ele tá meio caído, mas ele tinha caído completamente, até achei que não ia vingar, mas vingou. Então agora a gente vai pegar e vai mudar eles para vasinhos um pouquinho maiores, tá? Como eu disse, nesse tamanho já poderia ir para o vaso definitivo, já poderia ir pro canteiro, inclusive. Mas como eu não tenho terra suficiente no momento para fazer esse plantio definitivo, eu não posso mais deixar eles aqui também, porque eles já vão começar a sofrer aqui e minguar. Então, a gente vai passar eles para vasos intermediários. Isso é um recurso. Então, aqui, para formar o substrato onde a gente vai plantar nosso tomate, a gente vai utilizar... Eu já deixei tudo separadinho aqui, tá? 2 medidas de terra, 2 medidas de composto orgânico, aquele da composteira mesmo, mas que ainda não passou pelo processamento das minhocas, e 1 medida do humus de minhoca, que é o processo final da compostagem. Esse tanto de substrato que a gente vai formar aqui vai dar para encher exatamente 5 vasinhos como esses, que é onde eu vou plantar os tomates. Para adubar esse tanto de substrato, a gente vai utilizar aqui uma meia colher de sopa de calcário, tá? Qualquer calcário que você conseguir, mas tem um calcário que é mais rico em magnésio, o calcário magnesiano. Se você conseguir daquele, melhor, porque nossa alimentação é pobre em magnésio, então melhor para nós se a gente conseguir extrair mais magnésio, né? E também uma medida de 1 colher de sopa bem cheia de farinha de ossos. Então, a gente vai só misturar isso aí.
calcário, a gente dá uma polvilhada por cima de tudo assim, mas de qualquer forma também vamos dar uma misturada nisso. E a farinha de osso. A farinha de osso é muito importante para todo tipo de legume que produza frutos. Que é o caso do tomate, do pimentão, da berinjela. A gente sempre vai usar ela. Se você tiver, eu não tô colocando aqui porque eu não tenho, mas se você tiver cinza de lenha, que não pode ser de churrasqueira, porque lá cai sal junto. Tem que ser cinza de fogão a lenha mesmo. Se você tiver cinza de fogão a lenha, pode pôr aqui junto também, que é muito bom. Pode colocar daí umas 3 medidas dessa que a gente colocou de calcário, né? Você pode colocar de cinza. Aqui é só misturar bem. Se você puder colocar o calcário com antecedência de uma semana, é melhor ainda, seria o ideal. Porque aí ele já teria corrigido o pH aqui desse solo. Mas também ele vai ir atuando aqui com o passar dos dias. A gente vai encher nossos vasinhos até aproximadamente aqui a metade. A gente dá umas batidinhas assim só para assentar um pouco melhor a terra. Faz o furo. Vamos pegar aqui nossa muda, colocar ali dentro. E um detalhe, vocês estão vendo, vamos ver se dá para ver, bem na base aqui, vocês estão vendo que tá começando a formar mais raízes? Uns pontinhos verdes mais fortes, mais ressaltados? É porque todos esses pelinhos aqui do pé de tomate, eles têm potencial para se transformar em raízes. Então, isso acontece exclusivamente no caso do tomate. No caso do tomate, a gente vai enterrar ele um pouco mais profundo. Eu sei que tem gente que gosta de só enterrar até ali onde é que saíram as raízes. Mas se a gente enterrar ele mais profundo, ele vai formar mais raízes. Então, fortalece bastante o pé. Com esses tomateiros aqui todos, eu fiz esse processo. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal mostrando o passo a passo ali do plantio desses tomates. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar elencado ali no card final para vocês. Que aí vocês vão poder ver. Lá, inclusive, eu tinha uma muda com essa raiz bem maior, que deu para ver mais detalhadamente. Então, agora a gente vai regar bem ele para que não fique espaços de ar, né, ao redor das raízes. Porque prejudica ali o desenvolvimento das raízes quando elas pegam contato com o ar. Já pegaram na hora de plantar, né? Então agora a gente tenta minimizar isso. A gente vai regar bem. Vou dar mais uma... Não é pressionar demais, tá? É só dar uma acertadinha na terra, uma firmadinha. Vou completar com um pouco mais de terrinha aqui em cima. E aí, por último, a gente coloca, mesmo no vasinho pequeno, a gente coloca uma camadinha dessa cobertura morta, que tem a finalidade de preservar. Tô fazendo aqui sem ter o apoio do vaso, fica difícil de ajeitar, mas depois eu arrumo. A função dessa cobertura morta é manter a umidade do vaso, não deixar que essa terra se resseque. E ao mesmo tempo ela serve de proteção aqui para esse solo superficial, para que os micro-organismos que gostam de viver nesse ambiente possam se desenvolver ali. E são esses micro-organismos que vão dar qualidade aqui para nossa terra. Tudo isso que a gente faz na hora de preparar a terra, a gente sempre tem que pensar o quê? Que nós estamos construindo o nosso solo. Nós cuidamos do solo. E o solo vai nos dar os frutos depois. Então, é muito importante todo esse processo que fica embaixo da terra, que não aparece. Mas sem ele, a gente não colhe, tá? Então, ter um solo saudável é essencial para que a gente também possa colher frutos saudáveis. E agora, mais umas informações importantes. Para você plantar em vasos, aqui eu plantei num vaso temporário, intermediário, mas se fosse já o vaso definitivo, nós precisaríamos acrescentar nessa mistura também areia grossa ou essa própria palha aqui, ó. Essa palha que a gente usa na cobertura, a gente usaria também misturada no substrato,
porque ela vai ajudar a manter o solo bem aerado, bem soltinho, possibilitando que as raízes se desenvolvam tranquilamente. E falando especificamente da adubação, além da terra e do composto orgânico, que isso você sempre vai usar 50-50, metade e metade, porque o composto orgânico ele é importante para ajudar a reter a umidade no solo, e o tomate é uma planta que não gosta de umidade nas folhas, mas precisa de umidade no solo. Então, não é solo encharcado, mas é úmido. Sempre a planta tem de onde sugar, e o composto orgânico ele ajuda a manter essa umidade e serve de alimento aí para os micro-organismos que a gente quer que se desenvolvam. Então, a terra e o composto você sempre vai usar, mas o humus de minhoca, por exemplo, que eu coloquei, poderia ser substituído por esterco de gado, tá? A farinha de ossos eu considero sempre bom usar, mesmo que você esteja usando esterco. Os outros adubos também. Então, o revezamento que você pode fazer é o humus de minhoca e o esterco de gado. Inclusive, depois de 30 dias, a cada 30 dias aproximadamente, a gente faz uma adubação de cobertura. E aí dá pra, se você tiver os dois, dá pra ir revezando. Uma vez você utiliza o humus, a outra vez você utiliza o esterco. E assim os nutrientes vão se complementando. Bom, no vídeo de hoje então, nós vimos o passo a passo de como plantar tomates, desde a semeadura até o estágio de muda que tá pronta para ir para o local definitivo. E o vídeo já ficou bem maior do que eu esperava, então eu vou dividir o vídeo de como plantar tomates em duas partes. Essa vai ser a parte 1, e daqui a algumas semanas a gente volta com a parte 2. Vocês já vão ver um pouco do desenvolvimento dessas mudas aqui, e naquele vídeo também a gente vai fazer todo o processo de tratamento e adubação, nova adubação, né, que é a adubação de cobertura dos nossos tomateiros maiores aqui. A gente vai aplicar fungicida, tudo natural, e também fazer adubação junto com vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficar qualquer dúvida, se tiverem qualquer dúvida sobre plantação de tomates, deixa nos comentários que nesse próximo vídeo eu respondo todas elas, tá certo? Espero vocês aí com a gente de novo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, não se esqueça, hein? Se inscrever no canal, deixar seu like, ajuda muito o nosso trabalho. Abração!